Olá, pessoal! Retomamos mais um podcast Leituras do Mundo. Hoje, o Dr. Jorge nos ajudará a entender o porquê, em nosso país, a terapia é vista com tanto preconceito. Um evento histórico que marcou o brasileiro. A psiquiatria chegou primeiro no Brasil. E ela inaugurou aqui em São Paulo, pelo menos, por exemplo, né, o Franco da Rocha, o hospício. Você vê em São Paulo, o nome Franco da Rocha era um nome que todo mundo remetia a um hospício. Hospício. No Rio, louco. No Rio, ali do lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unirio, tem também o sanatório, que era considerado a casa de loucos, de quem tem problemas mentais. E a psicologia veio depois, entendeu? Mas no imaginário da população brasileira já estava plantado a questão de que problemas na mente, problemas com pensamentos é coisa de Franco da Rocha, de Charcot, né? De louco. Pinel, que de Pinel. Era o nome dos sanatórios. Nossa, e para desconstruir isso dá trabalho, hein? Não, nem deu trabalho, dá muito trabalho para desconstruir essa questão da terapia. Sim, eu acredito profundamente, a imprensa está falando isso, que a pandemia causou uma revolução nesse sentido, né? Porque o número de pessoas que estão fazendo terapia é absurdamente grande. Eu acho que crianças é muito grande, até idosos fazendo terapia já, né? Eu acho que uma das coisas é óbvio que é consequência, né, da pandemia, que a pandemia trouxe uma situação de ansiedade muito grande, é isso, né? Sim. Então, trouxe uma situação de ansiedade, mas também trouxe essa busca, né? As pessoas estão buscando. Eu acho que a situação ficou tão difícil que fez com que as pessoas fossem buscar isso, né? Buscar terapia e compreender, né? Compreender que não é mais. Eu acho que desconstruir essa ideia, essas narrativas que se tem de que a terapia é coisa, né, para pessoas loucas, pessoas Pinel, essas coisas, né? Então, eu acho que isso é vantajoso, na verdade, né? É vantajoso. O papel do psicólogo mudou drasticamente nos 2 anos de pandemia, né? É absurdo, é incrível, é assim, assustador o número de médicos procurando psicoterapia, coisa que não acontecia. Médico era resistente à psicoterapia, né? E agora não, eles estão simplesmente dizendo assim, aconselhando, conversando entre si, falando, vai fazer psicoterapia, vai ter a sua própria psicoterapia. Então, outro rompimento que a pandemia também causou, não é? O médico profissional da medicina, homens e mulheres, profissional da medicina, perdendo medo, receio de fazer psicoterapia e se entregando e se envolvendo com a sua própria psicoterapia. Ressignificando, né? Ressignificando o olhar e assim... Estresse de outra forma. Lidando com o estresse de outra forma, que é um pessoal que, né, vivenciou plenamente, né? Vamos dizer, né? Vivenciou plenamente todas as mazelas, né, tem vários profissionais que trabalhavam e trabalham dentro do campo, né, que é dentro do hospital, fonoaudiólogos, enfermeiros e médicos, principalmente, e eles vêm buscando a psicoterapia e pensando que a gente vai dar uma resposta para eles, né, porque eles estão se habituando com o que é psicoterapia. E quando eles descobrem que eles vão reorganizar os próprios pensamentos, se lembra que a gente falou, né? Que ansiedade é aquela forma de processar a informação. Então, eles vão fazer um reprocessamento da própria informação dentro da própria cabeça, vão aprender a pensar diferente. E dessa maneira de pensar diferente, eles vão ver a realidade de uma maneira diferente. Ele falou, que legal. Isso é ótimo, eu consigo lidar com o que está aí fora agora.
Então, quer dizer, você desconstrói, por exemplo, quando a gente fala da ansiedade, você fala mesmo, né, que é a forma de pensar, é pensar, e aí o trabalho da terapia para ajudar na questão da ansiedade é ajudar a pessoa a começar a se autoavaliar e pensar diferente. É exato, pelo questionamento que o psicólogo inaugura, o profissional da psicologia inaugura na conversa, vai fazendo aqueles questionamentos que confrontam aquele processamento mental, aquela forma de pensar antiga. E vai fazendo aquelas confrontações, aquelas perguntas de uma forma boa, amigável, né? Eu ponho humor no negócio, eu faço um barulho, né, em cima da pessoa. Então você está dizendo isso, né? E a pessoa fala, mas eu quero dizer de uma maneira diferente. Bom, então vamos lá, fala de uma maneira diferente. Deve ser muito gostoso. A pessoa vai falando assim, caramba, eu falei de uma forma diferente. Eu falo, falou de forma diferente. Deve ser muito legal mesmo passar aí com você. Sai bem, sai feliz, sai contente e com um jeito de pensar diferente. Pronto. Exato. Temos uma e pessoa. Como esse jeito, né, esse jeito novo de pensar torna a vida aí mais leve, torna, né, você lida melhor, porque você muda o jeito de pensar, né? Exato. Aí eu linko a resiliência, né? Para fechar essa conversa e bloco. Ó, você viu, eu comecei lá dizendo que ansiedade é uma disfunção dentro do pensamento, e o pensamento ele pode se caracterizar por, eu dei 2 exemplos, né? Generalizações ou amplificações, aumentar o negócio de uma maneira que não é por aí, tudo fica aumentado, tudo generalizado dentro dos... Dei só apenas 2, poderia dar mais. E que este pensamento, então, ele vai ficar distorcido, cheio de vieses, distorcidos. E essa distorção, ela se caracteriza muito pela tal do, eu suponho, que é uma classe difusa. Falar de uma maneira difusa, de uma maneira pulverizada, não diz nada. O Brasil vai ser sempre assim. Não disse nada, mas causou um problemaço. Então, isso corrói a resiliência da pessoa. E corrói as áreas da resiliência, que nós já falamos no outro dia atrás. Aquelas áreas. Então, corrói, eu só vou mencionar agora, mas num outro momento a gente pode desmiuçar. Corrói o sentido da vida, essas deduções. Né? Ela corrói a análise do contexto, o autocontrole, a empatia. Nossa, corrói até mesmo a área tão peculiar como leitura corporal. Eu não presto mesmo, meu corpo é horrível. Que dedução é essa? Hein? E generalizou. E pior de tudo, também amplificou. E o quanto, Jorge, eu acho que é legal para a gente fechar, eu diria assim, né? Eu vou fechar com esse pensamento. Eu acho que a gente que lida com a questão do racismo, nós vivenciamos o tempo todo narrativas de dizer que o corpo negro é feio, que o corpo negro, né? Que o corpo negro que não trabalha, que o corpo negro é assim porque, né, não tem vontade, o corpo negro não consegue mudar a sua vida. Então, e são narrativas que vão trazendo, nos deixando numa situação, se a gente não tomar providências, como você falou no começo, né? Se a gente não tomar providências, a gente vai se afundando e a autoestima vai ficando muito baixa, né? Eu acho que é um tema para a gente conversar e discutir o quanto as narrativas em relação ao corpo negro foram prejudicial e determinaram, né, situações nesse país. Por isso que a gente fala que o racismo ele é estrutural, né? Sim. Eu acho que a gente pode expandir isso para outro momento e falar mesmo.
Por hora eu vou brincar com essa situação. Pode brincar? Pode, depende. Eu vou fechar a situação, a conversa brincando. Podemos imaginar, né, Elenia? Toda mãe que tiver um filho com essas características que você mencionou, ela falar bem baixinho no ouvido dela. Você é lindo. Você é lindo. Todo dia. O pai chegar no ouvido dele e dela e falar assim, você é forte. Você é capaz, né? E é todo dia, a gente tem que falar isso para os nossos filhos. Resultado. Todo dia. E na próxima geração que nós tivermos, nascendo agora, né? Ouvindo isso todo dia, você é lindo, você é forte. Todo dia. Nós vamos ter uma geração nova de pessoas que olham a vida numa outra perspectiva. Exato, Vamos ter pessoas que se olham para os seus próprios corpos numa perspectiva. É uma brincadeira, é uma ficção, você percebeu? É isso aí. Não, mas a gente tem que falar, não é uma ficção. A gente precisa, as crianças negras na escola, entendeu? Elas estão lá, vivenciam o racismo, e a gente, por isso que eu trabalho, né, intensamente sobre isso. Precisa ver essa criança, né, respeitar o quê? As diferenças, né? O cuidado, o professor precisa cuidar, de olhar com atenção como é que essa criança está sendo vista na escola, como é que ela está sendo, né, cuidada, como é que ela está sendo, o que está acontecendo com ela, certo? O que outros fazem com ela. Isso é fundamental para que a gente construa, de fato, uma outra sociedade, né? Construa crianças que respeitam, de fato, a diferença. Que eu sou diferente de você, você é diferente do outro, o outro é diferente, e todos nós compomos, né, um estado único, um lugar único, um corpo, né, um corpo que precisa ser respeitado. Eu Acho que é isso. isso. Psicólogo trabalha muito com números. Psicólogo é uma ciência que trabalha com números, né? Muito. Então, eu já fiz uma conta na minha cabeça. 360 dias, só para facilitar a conta, não precisa pôr os 360 dias, certo? Vezes 6 anos, não entra na escolinha por volta dos 6 anos? Uhum. Vamos por 6 anos. Então, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, ficou, né? Subiu 3, certo? 6 vezes 3, 18, com 3 que subiu, 21. 2.160 vezes essa criança vai ouvir. Você é lindo, você é forte. 2.160 vezes. O que é isso? Essa criança vai falar isso antes de falar papai e mamãe. Exatamente. Acho que isso é uma coisa fortalecer, né? Fortalecer e não deixar a autoestima, porque a sociedade traz para derrubar. Mas aí a gente precisa fortalecer. Acho que é muito legal, Jorge, falar sobre isso, e aí outro momento a gente até aprofunda, né, nessa questão. Como é que você disse que ia ampliar essa discussão, falando além dos pensamentos, né? Mas eu queria dizer, como é que são essas tomadas de providências, né, para a ansiedade, para a gente conseguir superar, não sei se o termo é superar, como é que a gente supera a ansiedade, como é que a gente fala sobre isso? No próximo episódio falaremos em como tomar atitudes para superar a ansiedade.